Olá, aqui é o professor Luiz Fernando Giroto e o que eu lhes digo, você internauta, a cidadã ou cidadão, é o seguinte: foi interessante essa movimentação em torno do 1º de maio de 2024 na cronologia aí dos 30 anos dessa grande passagem do Ayrton Senna da Silva, lá no circuito de Imola, Grande Prêmio de San Marino, né? O Principado de San Marino, dentro da Itália, do território italiano. Então, muitas informações surgiram e eu procurei ficar atento, assim, né, para ver, além da internet, também pelo televisor, entender algumas questões, assim, as análises, né? Então, por exemplo, um jornalista comentou, né? Eu me recordo desse comentário. Sobre os últimos 20 anos da Fórmula 1, né? Nós estávamos em 1994, então, desde a década de 70, né? Do início da década de 70, o Brasil ganhou dos 20 campeonatos, o Brasil ganhou 8, com Emerson Fittipaldi com 2 campeonatos, o Nelson Piquet com 3 e o Ayrton Senna naquela altura de 1994 com mais 3. Então, ao todo, 8 de 20 anos, quer dizer, 40%, né? Quer dizer, é bastante. E a questão é, assim, ser um piloto da América do Sul, mas em especial do Brasil, mas com esse domínio de praticamente tornar a vida da Fórmula 1 uma vida brasileira, quer dizer, né? Assim, um impacto disso, quer dizer. Então, para falar da Fórmula 1 a partir da década de 70, você precisou falar do Brasil. Puxa, mas né, o domínio europeu, né, e o domínio atualmente, né, pelas informações que eu tenho, a gestão da Fórmula 1 está nos Estados Unidos da América, né, mas naquela época estava na Europa. Então, esse domínio europeu, para falar do Brasil, quer dizer, né, tem uma questão toda aí de 1001 sentimentos, né? Não vou falar um, porque se eu falar um sentimento que existe nisso, e os outros 999 sentimentos, que é você organizar um fenômeno para uma outra, dentro de uma origem geográfica, né? E aí você tem um outro grupo de uma outra origem, de uma outra região dominante, que é o caso dos pilotos brasileiros que passaram a dominar a Fórmula 1. Dominar assim, né? Nesse conjunto, serem majoritários, né? Serem líderes em campeonatos. 8 campeonatos de 20. Então, essa primeira questão é importante. A própria chegada do Ayrton Senna na Fórmula 1 é uma chegada que ele surpreendeu, né? Ali já em 1984. Ele já tem um desempenho importante ali naquele Grande Prêmio de Mônaco, e aí a progressão dele, né, num passo a passo, aí as várias equipes que ele passou, e aí na hora que você tem um domínio tecnológico da Williams Renault, né, que é 1992 e 93, o Senna, né, mantém ali aquela motivação, mas com o intuito de poder dirigir esse carro mais calibrado, né? Mais calibrado no sentido assim, a calibragem no sentido amplo, né? Calibragem não só do pneu, mas um carro acertado. E aí a motivação do Senna era justamente poder dirigir esse carro. E aí eu tenho certeza que se tivesse sido feita a proposta assim, ó, vamos transferir a tecnologia da controle de tração, suspensão ativa, né? Vamos transferir para as outras equipes, assim como existe um compartilhamento de pneu também. Então, você vê, quer dizer, ali não houve realmente um raciocínio plenamente associativo, porque se houvesse uma ideia de unificação, a primeira unificação vai chegar a suspensão ativa, vai chegar o controle de tração, que são mecanismos mecatrônicos, né, de mecânica com eletrônica,
isso vai chegar nas equipes aí. Todo mundo vai ter seu kit, mais ou menos igual ao pneu. Todo mundo vai receber pneu. E todo mundo vai receber suspensão ativa e todo mundo vai receber controle de tração. E o que vocês puderem fazer em cima disso, parabéns para cada equipe, quer dizer. Então ali realmente teve assim, tem aquele argumento assim, olha, vamos nivelar o campeonato para a torcida gostar e tal. Né? A torcida ter aquele prazer de ver uma competição ali, né? Umas corridas com mais de uma possibilidade de vitória, né? Então isso aí até tem um certo apelo. O próprio Ayrton Senna já reconheceu assim, em umas entrevistas históricas, que os campeonatos são interessantes nesse contexto. É como no futebol também, quer dizer, você tem aí uma reta final igual essa que teve do Campeonato Brasileiro de 2023. O Botafogo do Rio de Janeiro é o campeão. Aí de repente poderia ser o Grêmio, chegou uma altura lá que é o Grêmio. O Grêmio né, de futebol porto-alegrense lá o virtual, tem mais chance, quer dizer. Aí o Grêmio perde uma partida para o Corinthians lá em Porto Alegre, quer dizer. Foi importante aquele jogo do Corinthians, ajudou o Palmeiras, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, enfim, né? Existe realmente essa questão, isso é verdade. Mas, ao meu ver, né? Muito mais do que isso, porque se fosse você tem formas, né? Você tem meios. Existem meios de fazer esse trabalho em grupo sem essa distorção que foi, né? De tirar. E aí quando você tira do melhor carro aquilo que o carro está preparado para receber, mas o carro recebe, quer dizer, não é que o carro recebe, o carro é ajustado dentro de um conjunto mecatrônico. E aquele conjunto mecatrônico funciona com aqueles equipamentos. Né? É mais ou menos como um televisor. O televisor tem que ter o canal, não tem? O canal de TV tem que ter. Sem o canal você... mas eu tenho um televisor. Mas você não sabe colocar no canal certo. Né? Então, se você não sabe o canal, você não acha o conteúdo, quer dizer. Então, mais ou menos isso, quer dizer, o carro do Ayrton Senna, que tinha aquela sintonia, ele perdeu a sintonia. E os outros carros também ficaram com regulamento novo, tiveram que se adaptar. Agora, para quem não tem nada, se adaptar em alguma coisa nova é um fato. Agora, para quem já está, né, sintonizado, está com o carro sintonizado, articulado para funcionar em alto desempenho, isso é um impacto muito maior. Então, olha só, a sequência, né? Que sequência? A sequência desse peso psicológico de fazer parte de um grupo super campeão. Dos 20 campeonatos, 8 foram pilotos brasileiros. Isso já é um peso em si, porque lá vem os brasileiros de novo, né? Ganhar tudo, quer dizer, isso já é um peso. Aí o peso dessa falta de sabedoria e falta de criatividade, que ao invés de transferir a tecnologia para as outras equipes, simplesmente tirar a tecnologia, fazer um regresso assim no passado, né? Vamos viver perigosamente como na década de 60, lá, quer dizer, tira a tecnologia, quer dizer. Então, algo também que é super, não é nem irracional isso é de se tivesse assim o super irracional, né? Seria isso, quer dizer, isso não é nem civilizado, quer dizer, mas isso veio da Europa, quer dizer, mas foi o momento que a Europa, ela voltou lá no Império Romano, lá, quer dizer, lá atrás, quer dizer, voltou lá no César lá do Imperador Romano, quer dizer. Então, foi um momento assim um absurdo que aconteceu. E aí tudo isso pesou, quer dizer, a falta de gestão, né? De gestão da mudança tecnológica impactou. E aí como que isso não afeta a estrutura do trabalho em grupo da equipe? Então, afeta. Por mais robusta que seja a pessoa psicologicamente,
ela sente o impacto de ter o seu trabalho desconfigurado, assim, né? Seu trabalho, tudo que você fez de pesquisa e desenvolvimento agora, a gente acha que isso é péssimo, quer dizer. Mas até mês passado era ótimo, quer dizer, mas agora é péssimo. Então, o impacto psicológico na equipe Williams-Renault foi muito forte. E aí o Senna teve que administrar tudo isso, e ele administrou, quer dizer. Aí chegou um ponto que houve um problema mecânico, né, no carro, e aí naquela fração de segundos ali, o Senna fez o possível para usar os recursos que ainda tinham, pouquíssimos recursos, basicamente somente o freio, né, para tentar lidar com a situação. E ele lidou, mas mesmo assim não foi possível, né? Não foi possível conter essa fúria, né? Essa mudança de regulamento da Fórmula 1, no meu entendimento, é uma fúria, é uma síndrome, né? Um surto furioso, entendeu? Contra quem vinha ganhando. E pesou sobre o Senna essa trajetória dos 8 títulos. O Senna era o Brasil ali, né? E os outros pilotos já tinham abandonado, tinham já migrado para outras categorias, né? O Emerson e o Nelson. E aí o Ayrton passou a responder por tudo. Brasil é você é o super campeão de tudo do Brasil, quer dizer. E isso criou pressão e criou assim a fúria, né? Um movimento furioso, né? Dentro da Fórmula 1 contra o Brasil, mas personalizado no Ayrton Senna da Silva. Então, infelizmente, né, aconteceu. A Europa não é isso. Eu sou descendente de